Gênesis capítulo 3, verso 9, diz-nos assim a palavra do Senhor, sem perca de tempo. E clamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Onde estás? Vamos lá no segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 15. Capítulo 15, verso de número 34. Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso, traduzido, é: Deus meu, por que me desamparastes? Nós temos aqui duas perguntas. A primeira pergunta, em Gênesis 3, 9, Deus procurando pelo homem. Adão, onde estás? E aqui em Marcos 15, 34, nós encontramos o homem procurando por Deus. Senhor, por que me desamparastes? E a nossa pergunta para esse tema poderia se dizer: onde você estava quando Cristo estava na cruz? Onde você, meu irmão, onde você, minha irmã, estava quando Cristo estava na cruz? É um ponto de interrogação, é uma pergunta que nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre ela. É interessante que no livro de Gênesis, quando Deus procura por Adão, com vergonha, com medo, por causa do pecado, Adão se esconde de Deus. O pecado, ele não só separa, ou não só separou o homem, o ser humano de Deus, mas como separou também os céus da terra. Antes da queda do homem, Deus vinha todas as tardes, na virada da tarde, diz-nos a palavra do Senhor, que ele vinha visitar Adão. E eu tenho certeza que também os anjos do Senhor o acompanhavam. Os anjos do Senhor também faziam esta visita à terra. Mas o pecado impediu, ele colocou um ponto na visitação de Deus à terra. E em consequência também houve separação da terra dos céus. Aqui em Marcos, quando nós vemos Jesus ali na cruz do Calvário, ele clamando não como Deus, mas como homem, o lado homem de Jesus, ali na cruz do Calvário, abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Então ele pergunta, ele procura por Deus, ele olha à sua volta e não vê Deus, o Pai. E então ele exclama: Senhor, por que me desamparastes? E agora eu gostaria de ir com os irmãos em mais um texto da Bíblia, que lá está escrito lá no livro de Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, a partir do verso 4, diz-nos assim: como também nos escolheu, nos selecionou, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos determinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
da sua vontade. Glória. Não sei como foi a sua semana. Eu perguntei e vocês disseram que foram bem. Foi bem sua semana. Mas eu tenho certeza que no decorrer dessa semana, muitos de nós tivemos aqueles momentos desagradáveis, aqueles momentos que às vezes nos faz pensar, nos faz refletir, às vezes nos faz até arrependermos de muita coisa, decisão, palavras ditas, situações que tomamos e não deveríamos termos tomado, outras que deveríamos ter tomado e não tomamos. E por isso eu digo aos irmãos, onde você estava quando Cristo estava na cruz? Que isso, irmão? Mais de 2000 anos atrás, onde é que eu ia estar? Imagina, nem os meus tataravós aí já eram nascidos não, então onde eu estaria? Eu sei onde você estava. Você sabe onde você estava? Eu sei onde você estava. Você estava nos projetos de Deus. Você fazia parte dos projetos de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha projetos com a sua vida. Ele já sabia em que família você nasceria. Ele sabia o dia que você nasceria. Ele sabia o ano, o mês, a hora que você nasceria. Ele sabia até o seu nome. Olha aqui, capítulo 1, verso 4 de Éfeso. Como também nos escolheu, nos selecionou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nem o mundo existia, mas Deus já tinha projetos com a sua vida. Então não venha você me dizer hoje que a sua vida é um zero à esquerda, que a sua vida é uma masmorra que não serve para nada, que você todo mundo olha para você e você se sente menosprezado. Não! Talvez até alguém possa te desprezar, talvez até alguém não olhe para você, mas Jesus, Ele olhava para você antes do mundo existir. Ele sabia das dificuldades, dos problemas que você enfrentaria. E para isso Ele proveu, como nós ouvimos aqui da boca do pastor Luiz, Deus proveu todas as coisas para mim e para você, em Cristo Jesus, para nos fazermos mais do que vencedores. Aleluia. Em princípio, como sempre acontece, como regra, Deus sempre procura pelo homem. Assim Deus procurou por Adão ali no jardim do Éden. E sempre como regra também o homem é o último a procurar por Deus. Mas mesmo assim, o homem Jesus procurou por Deus. E agora o Senhor vem nos descortinar os nossos olhos, nos trazer algumas verdades para que nós possamos analisar e vermos. Como por exemplo, deixa eu só dar um pulinho aqui, no verso de número 9, diz-nos assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual que é o mistério da vontade? Deus tem um mistério na sua vontade. Por isso, pastor Luiz, nós estávamos conversando no início, e eu lhe disse a respeito do que nós estávamos falando, que nós teríamos falar um pouquinho sobre isso. Deus tem um mistério. A vontade de Deus não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que compreende, não é todo mundo que sabe o que Deus quer, qual é a vontade do Senhor. Por quê? Porque aqui existe um mistério na vontade do Senhor. Mas Ele nos trouxe aqui esta noite para descortinar os nossos olhos e revelar-nos qual é este mistério. Para que eu, para que você, para que nós tenhamos a consciência da vontade de Deus na nossa vida, para a nossa vida e em nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Em primeiro lugar, Deus nos escolheu para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante do homem,
Não. Diante dele. É diante dele. Não adianta nós querermos sermos santos, querermos sermos isto ou aquilo diante dos outros, irmãos. Nós não temos que prestarmos conta uns aos outros. Nós temos que prestarmos contas a Deus. Já se esqueceu? Às vezes você não faz alguma coisa por causa do seu esposo, por causa da esposa, por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa do seu patrão, por causa do seu chefe, do seu supervisor. Não se preocupe, você não tem que prestar conta para eles. Você tem um lá em cima para prestar conta. Como é que você está fazendo? Olha as suas atitudes. Você está sendo irrepreensível diante dele? Não é diante do homem, é diante dele. A nossa vida, nós estamos vivendo, não é mais a nossa vida, mas estamos vivendo a vida dele. Por isso a vida em nós, ela tem que fluir em irrepreensibilidade. Por isso nós precisamos de sermos irrepreensíveis, porque vivemos agora a vida dele. O verso de número 5 diz assim: e ele nos determinou. Algumas versões diz predestinou, mas a minha diz: e ele nos determinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. Então não adianta alguém querer dizer para você, alguém querer convencer você que você não é filho de Deus. Deus já determinou isso na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe o que o significado da palavra determinar? É ordenar. Aleluia. É a mesma coisa que ordenar. Deus já ordenou. Ele é seu pai e você é filho dele. Ponto final. Acabou. Amém. Alguém para chegar em você e tocar em você, ele tem que passar por cima do pai. Agora, será que consegue? Vai depender do tamanho dos seus olhos, como você vê ele. Porque para muitos, o seu problema é tão grande que você nem consegue ver ele. Muitos se focam no problema e esquecem do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em vez de focar a ele, foca nos problemas, nas dificuldades, Como nos dizia, meus, a letra de um que nós acabamos de cantar agora há pouco, diz: se eu me humilhar, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista do escritor da letra do hino, ele diz: se eu me humilhar. Mas eu olho e digo diferente: se eu reconhecer quem ele é, eu não preciso me humilhar. Ele é tudo, mas, irmãos, não tem como comparar. Tem nem como comparar. Não preciso me humilhar. Aliás, a presença dele é quem me humilha. Porque é tão grande, é tão gloriosa, é tanta glória, que eu tenho dificuldade de me ver, de me enxergar. Aleluia. Então ele já nos determinou para que sejamos filhos por adoção em Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, é a vontade de Deus que nos torna filhos, que nos tornou filhos seus. É a vontade de Deus, meus irmãos. Muitos têm coragem de bater no peito e dizer: o dia que eu tomei a decisão. Ora, como se você tomasse decisão, como se você decidisse alguma coisa, né? Deus já determinou isso acerca da sua vida. Deus já te escolheu, ele já determinou. Aleluia. Aleluia. Já é vontade do Senhor que você seja de seu filho, que você seja abençoado, que você desfrute daquilo que Deus preparou para você. É vontade de Deus, meu irmão. Por isso que a palavra do Senhor nos diz para que não há necessidade de ficarmos correndo atrás de bênção, atrás disso, atrás daquilo. Não há necessidade nenhuma. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele daria ordem para que estas coisas nos acompanhassem, estivesse à nossa procura. Porque é a vontade dEle.
e não aquilo que eu quero, aquilo que eu busco. Nós temos investido em caminhos diferentes, em caminhos opostos. Não há necessidade. Não tem. Vamos lá? Verso 6 diz assim: para quê? Para o louvor da sua glória e da sua graça, pela qual fostes feito agradáveis assim no amado. Você tem sido agradável ao Senhor? Sua vida tem sido agradável? Porque a nossa vida, a vida que levamos agora, é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. Verso 7, em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha, irmãos, o pastor Luiz, na sua palavra, ele usou uma expressão, não concordo muito não, pastor. De graça? Não, não foi de graça, não. Alguém pagou. Quando o senhor falou, eu não entendi não, mas quando o senhor fez assim, ó, e olhou aqui para a cruz, eu entendi. É de graça para mim e para você. Para nós é de graça, porque nós não precisamos de pagar. Mas foi pago um alto preço. É verdade, aleluia. Um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui esta noite. Um alto preço para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Foi pago um altíssimo preço, preço de sangue. E não foi qualquer sangue, foi o sangue do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Mas hoje nós temos a redenção. O que é redenção? É o preço pago. É o pagamento dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos pecados. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que Paulo, Deus usando Paulo, ele diz que nós temos a redenção em Cristo. Que redenção é esta? Ele pagou por nós. Ele pagou a cédula que era contra nós, a nossa carta de dívida. Ele pagou por ela. Eu não sei como funciona muito bem essas coisas aqui na Inglaterra, mas no Brasil, quando você você tem uma conta muito grande, principalmente a bancos, empresas grandes, e você não consegue pagar, chega num determinado tempo que aquela empresa, para não perder tudo, para não ter tudo como perda do valor que você deve a eles, então ele pega a sua carta de dívida e vende ela para alguém que quer assumir o risco de perder tudo ou ganhar muito mais em cima daquilo. E ele compra por um preço ainda bem menor, para que depois então ele possa cobrar de você aquela dívida. Mas no nosso caso foi o contrário. Não foi alguém que comprou por um preço menor para depois vender ou nos cobrar. Não. Ele comprou, mas comprou com um objetivo. Porque ele tem um objetivo. Ele tem uma vontade. Talvez essa vontade ainda está obscura aos teus olhos, mas nós vamos andarmos aqui e os irmãos vão descobrir esta vontade. Qual é a vontade do Senhor? Aleluia! Ele nos resgatou com o seu sangue. Nós fomos redimidos das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, porque a nossa condição jamais seria suficiente para que nós pagássemos pelos nossos erros a nossa dívida. Mas o verso 8 diz que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Olha, irmãos, a graça do Senhor, ela é abundante. Aleluia. Abundante. Talvez alguém pense ou até mesmo fique pensando em migalhas, em restos. Ah, Deus só me dá o resto, Deus só sobra para mim o resto. Eu quero dizer, não, isso é um pensamento errado. A graça de Deus, ela é abundante. Ele abunda nas nossas vidas. Domingo passado eu disse para os irmãos, aqueles que estavam aqui, tem muitos que não estavam domingo passado, então eu disse aos irmãos: irmão, eu, Ailton de Moura, não tenho falta de nada. Amém. Não tenho. Deus tem suprido tudo no mínimo dos mínimos detalhes. Aleluia. A minha necessidade hoje, sabe qual é? Orar e interceder a Deus para Ele
suprir as suas necessidades. Eu não tenho necessidade. Deus é bom demais, é maravilhoso. Aleluia. É só desfrutar. Quando você entende isso, quando você consegue entender esta verdade, irmão, não tem como continuar na mesma posição. Você muda de lado na hora. É como a moeda. É de duas faces. Não tem como você olhar as duas e querer as duas ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. A graça do Senhor, ela é superabundante. Superabundante. E esta graça tem abundado na minha vida de uma forma extraordinária. Verso de número 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que a si mesmo propusera. Aleluia. O que o Senhor propôs? Esconder de si a sua vontade. As pessoas que passam por esta vida, mas simplesmente passam, não sabe a que veio, não sabe de onde veio, não sabe o que estão fazendo e não sabe para onde vai. Mas a nossa vida é diferente. Amém. A nossa vida é diferente. Nós sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo e sabemos para onde iremos. Aleluia. Saímos de Deus, estamos aqui fazendo a sua vontade e vamos voltarmos para Ele. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Continuemos. Segundo o beneplácito da sua vontade que propusera esse mesmo, verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Eu disse aos irmãos que o pecado, ele separou o homem de Deus e separou a terra do céu. Separou, trouxe separação, trouxe divisão. Mas a vontade de Deus é esta, de reunir, de unir, unificar tudo novamente em Cristo Jesus. Não é esta a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos? Pai nosso que estais no céu, seja feita o quê? A sua vontade. Aonde? Na terra, como é no céu. A vontade de Deus é feita no céu, mas na terra ainda não é feita. Mas nós estamos aqui para trazer a vontade de Deus à terra e unificar esta vontade, de que a mesma vontade do Senhor que é feita no céu, ela seja também feita aqui na terra. Sua vida começa a fazer sentido? Meu irmão, Deus te trouxe aqui para chamar à existência os projetos de Deus lá no céu, aqui para a terra. Para chamar a vontade de Deus, o reino de Deus a este mundo. Deus te trouxe aqui para estabelecer a vontade dele aqui na terra, para unificar novamente todas as coisas, fazer convergir. Tem uma versão que ele não diz esta palavra congregar, mas ele diz convergir todas as coisas. O que é convergir? É voltar novamente para Cristo Jesus, todas as coisas, a vontade do Senhor é feita nas nossas vidas. Aliás, na vida de muitos ainda não, né? Mas permita ao Senhor que a partir de hoje a vontade do Senhor possa ser a sua vontade também, meu irmão, minha irmã. Aleluia, aleluia. Então esta é a vontade de Deus, meus irmãos, fazer congregar todas as coisas em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, que foi a plenitude que ele veio, tanto do que está no céu, como as que estão na terra. Está vendo? Aleluia. Ou seja, Deus não quer que haja separação de céu e terra. Jacó, ele começou a entender isso aquele dia que ele
dormindo lá no deserto, ele tomando uma pedra, colocou ela sobre a sua cabeça, pensando que era, colocou ela como se fosse um travesseiro, e sonhou, e ali ele viu a escada do Senhor, cujo topo tocava os céus, e os anjos subiam e desciam por aquela escada. Aleluia. Aleluia. Então a vontade de Deus é esta, meu irmão. Você quer cooperar? Você quer ser um cooperador do Senhor? Você quer apressar a volta de Cristo? Traga a vontade dele para esta terra. Vamos estabelecer a vontade dele nesta terra. Vamos fazer esta terra virar um pedacinho do céu. Onde muitos têm dito, mas esta terra é isto, é aqui, né? é morte, é não sei o que. Irmão, para de olhar isso, olha para Jesus. Jesus veio para transformar tudo isto, para resgatar, para modificar, para restaurar estas coisas, restaurar o homem caído, restaurar esta natureza enfurecida que destrói tantas coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares, e você está aqui para ajudar neste trabalho. Por isso que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Deus conta comigo, Deus conta contigo, porque tem muito trabalho a ser feito, meu irmão, minha irmã. Você não está dispensado do trabalho, não é off para nós, não é day off. Não é. Aleluia. E Deus quer estabelecer isto na minha vida, na sua vida, para que nós consigamos atingir o mundo. Vamos incendiar esta Inglaterra, irmão. Vamos incendiar o Reino Unido. Vamos incendiar a Europa, desligando a Inglaterra da Europa ou não. Vamos incendiar. Vamos trazer o fogo dos céus. Vamos fazer com que novamente esta terra seja a mesma dos céus. Aleluia. Onde haja o governo, onde haja o poderio, onde haja senhorio do Senhor. Só que nós precisamos de acreditar nesta verdade. Precisamos de abraçar esta verdade. Precisamos de querermos fazermos parte desta verdade. Não é só falar. Falar é muito bom, é fácil. Mas Deus conta com pessoas de atitude. Atitude. Na empresa que a gente está trabalhando agora, eu e o André, está contratando tantos engenheiros, né, André? Se você entrar no site delas, tem tantas vagas para engenheiros. Só engenheiro, irmão. Não contrata outro funcionário, só engenheiros. E eu quero te dizer que há uma lista de contratação também nos céus. Oh, aleluia. Deus está recrutando soldados para trazer à existência o chamado de Deus a esta terra. Glória a Deus. A implantação do reino de Deus. Não é assim? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Aleluia. Vamos chamar, mas vamos agir. Vamos agir. O reino das trevas tem operado de uma forma estrondosa. Mas, irmãos, eles se levantam para cair. Porque maior é o que está comigo e com você. Maior é o que está na igreja. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nós não servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Diante dele treme os céus, treme a terra, treme o inferno. Diante das suas palavras abala-se tudo. Ele fala e a terra derrete. Ele assopra e as nações se aquietam. Ele fala e tudo se cala. E eu quero te dizer, Deus usou o pastor Luiz aqui esta tarde para te dizer que assim como Ele é, Ele nos enviou, Ele enviou a mim e a você. E eu quero te dizer que este poderio de um Deus todo-poderoso
está na minha e na sua vida, está na nossa vida. Por isso não tem cadeias, não tem barreiras, não tem prisão, não tem nada, irmão, que detém-nos, que possa nos deter, que possa deter você. Se você está olhando para você e tendo alguma dificuldade, ei, pare de olhar para você e olhe para Jesus. Olhe ali para a cruz, ela está vazia. Ela não conseguiu detê-lo, nem a morte conseguiu detê-lo. Ela foi obrigada a abrir a boca e jogar de fora. Assim como aquela grande baleia que engoliu Jonas foi obrigada a vomitar Jonas, a morte ela foi obrigada a expelir a vida de Jesus, porque ela não tinha força e nem poder sobre a vida dele. Aleluia. E jamais terá sobre eu e você também. Aleluia. Aleluia. A vida que operou em Cristo Jesus, ela opera na minha vida e na sua também. Aleluia. Aleluia. Deixe de contemplar os seus limites. Deixe de contemplar apenas aquilo que você vê. Olhe com os olhos de Deus. Quando olhamos para este mundo, nós olhamos e vemos um mundo conturbado, um mundo que vai de mal a pior, um mundo cheio de tantos problemas, cheio de tanta guerra, tanta confusão. Mas quando Deus olha, Deus vê uma igreja se formando, uma igreja se desenvolvendo. Todos os dias tem vidas rendendo-se a Ele, todos os dias tem vida nascendo, todos os dias tem vida confessando, todos os dias tem vidas voltando-se para Ele. Ele olha e vê uma igreja em crescente continuidade. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós começarmos a olhar as coisas com os olhos de Deus, nós vamos ter uma posição completamente diferente. Quando as coisas se convergem para aquilo que eu quero, para aquilo que eu busco, para aquilo que eu olho, eu não consigo nada. Mas quando eu olho com os olhos do Senhor e vejo e faço com que as coisas se converjam para Cristo Jesus, é tudo diferente, meu irmão. Aleluia. Quando você lançar a sua palavra, não será a sua palavra. Quando você der ordem para uma doença e repreendê-la, não é a sua palavra. Nós ouvimos aqui agora esta tarde que o Senhor lançará a sua palavra e ela não volta novamente para Ele sem antes produzir aquilo que ela foi enviada. Nós ouvimos aqui esta tarde e a palavra do Senhor continua com o mesmo objetivo e a mesma direção. Aleluia. Quando você colocar as mãos, quando você der uma palavra, não será a sua palavra, meu irmão, é a palavra do Senhor e Ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Às vezes a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa e aquilo não tem sentido ou não faz diferença nenhuma, porque falamos do nosso coração, segundo aquilo que nós queremos, segundo aquilo que nós às vezes pensamos que somos. Mas não é assim. É o Senhor, é Ele que faz diferença nas nossas vidas. Aleluia. Olha só que nos diz o verso de número 11. Nele, não em mim, não em outra pessoa, não. Não, é nele. Digo, em que também fomos feitos herança. Você é herança de Deus, havendo sendo determinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Novamente nós vemos aqui o Senhor expressando o que? A sua vontade. Aleluia. É a vontade dele, pronto e acabou. Não é o que dizem, não é o que falam, não é o que pensam, não. É o que ele diz, é o que ele fala. Aleluia. Aleluia. Veja o verso 12. Tudo isto acontece com um propósito: fazer a vontade de Deus convergir em Cristo Jesus. E o que é isso tudo faz? Com o fim de sermos para louvor Aleluia. da sua glória. Aleluia. Eu olho esta palavra
Eu imagino assim, conversando com a minha sobrinha essa semana, ela estava me dizendo que visitou a casa de um italiano, um senhor bem de idade. Diz que ela falou que ela nunca entrou numa casa tão bem organizada, tão bem arrumada, tão bem preparada, adornada, bonita, e tudo que vocês pensarem de bom. E era só ela e um senhor lá que, esse senhor e uma senhora que também cuida dele, que moram na casa. Uma casa enorme, eu não sabia nem quantos quartos tinha a casa, uma mansão, aqui em Bristol. Aí a gente fica, eu olhando, conversando com ela e analisando exatamente este versículo, né? Quando você chega e olha e fala, nossa, uau, esse camarada, né? Olha a casa desse camarada, olha só, quanta organização, quanta coisa boa. Eu imagino e volto lá para, ainda na Salomão, né? Quando a rainha de Candace vem visitá-la, ela chega e, uau! Já ouvia ter falado da sua fama, da sua glória, de quanta coisa, mas do diante dos meus olhos o que eu me ouvi não era nada. Irmãos, eu fico analisando e fazendo a conjectura deste versículo entre Cristo e a igreja. O dia que nós encontrarmos com o Senhor, os anjos olhando para Jesus e dizendo, uau, esta é a igreja, este é aquele povo que o Senhor foi entregar a sua vida por eles. Uau, que maravilha, que santidade, que coisa maravilhosa. Não tem nenhuma ruga, não tem nenhuma mácula, não tem nenhuma marca, não tem nada que possa olhar e dizer, não, aqui tem um defeitozinho, aqui tem uma manchinha. Não, ela é perfeita. Aleluia. É isso que esse versículo está dizendo, meus irmãos. Tudo para a glória, para o seu louvor. Aleluia. Vão olhar e vão dizer, meu Senhor, o Senhor conseguiu transformar aquilo nisto. Aqueles homens caídos, aquelas mulheres naquela situação, o Senhor conseguiu transformar aquilo nisto, na igreja, no teu corpo. Jesus vai dizer para eles, olha, as minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Olha as minhas mãos. Jesus vai olhar para aquela cruz e dizer, olha, se fosse preciso, Pai, eu enfrentaria novamente. Aleluia. Porque valeu a pena. Quando eu olho para o João, quando eu olho para a Marília, quando eu olho para o José, quando eu olho para o Luiz, quando eu olho para o André, eu digo, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena o sacrifício que eu fiz, valeu a pena, aleluia. E por que não dizermos hoje, irmãos, por que não voltarmos para nós dizermos hoje, Senhor, valeu a pena ter te encontrado, valeu a pena o Senhor ter me aberto os olhos, valeu a pena o Senhor ter me aberto a minha mente, o meu coração, para me entender a tua palavra, para me entender a tua vontade, para mim hoje ter a oportunidade de poder fazer alguma coisa para ti. Valeu a pena, Senhor. A tua morte na cruz do Calvário não foi em vão. Não, aqui está o resultado daquilo que o Senhor fez lá. Aleluia. Seja para o Senhor. Seja para o Senhor. É para o louvor da sua glória. É porque Ele é digno. É porque Ele merece. Esse é o Deus que nós servimos. Verso 13. Em quem também vós estáis. Porque ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você está em Cristo? Então esta palavra é para você. Esta palavra é para você. Você ouviu a palavra da verdade? Então esta palavra é para você. Que verdade é esta? O evangelho da salvação. Você foi salvo? Então esta palavra é para você.
você creu. Então esta palavra é para você. Tendo crido, você foi selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa? Se não foi, hoje é dia. Hoje é dia. Não é amanhã, é hoje. Aleluia. Deus quer trazer ao seu coração algo novo, porque Ele se renova a cada dia. Ele se renova a cada oportunidade. Tínhamos mais outras coisas para fazer, mas o nosso tempo se foi. Então nós vamos parando por aqui, dizendo para os irmãos: isto, irmãos, que nos foi dito esta tarde é apenas a ponta do iceberg que o Senhor quer revelar a mim e a você. Não é nada. Se você acha que isto é muita coisa, é porque na verdade você ainda não conhece o Senhor nosso Deus. Ele é um Deus de surpresas. Ele ama dar surpresas. Ele ama tanto e diz assim: olha, vocês vão ouvir tanta coisa ainda estando lá na terra, mas quando vocês chegarem aqui no céu, vocês não fazem ideia do que eu tenho preparado para vocês. Aleluia! Ouvido nenhum ouviu, olho nenhum não viu, nem pensamento sobre nada subiu ao coração do homem do que eu tenho preparado para vocês. Se vocês acham que estão recebendo muito aqui, espera chegar aquele dia. Você não vai conseguir resistir. Vale a pena ser fiel. Ei, por favor, olha aqui. Talvez você que está aí cocheando ou meio fraco, sabendo se hoje vai, amanhã não vai, se toma uma decisão definitiva ou se ainda anda de mãos dadas com a vida lá fora, eu quero te dizer, esta é a sua oportunidade. E se você abraçá-la, você nunca mais vai se arrepender. Porque Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Jesus é muito, mas é muito, muito bom. Não tem palavra para expressar, para explicar o quanto Jesus é bom. Não tem. Nem mesmo o apóstolo João, que andou 3 anos e meio com Jesus, conseguiu explicar. Nem ele conseguiu explicar. A única coisa que ele soube dizer foi que Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! Ele não conseguiu expressar mais nada. Eu também, o meu vocabulário é muito, mas é muito pobre para tentar explicar a bondade, a graciosidade de Jesus. Não consigo. Mas se você tomar esta decisão esta tarde, você vai ver como Jesus é bom. Aleluia. Você pode experimentar. Amém? Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor, que nos foi expressa na tarde deste dia, colocamos as nossas vidas como sempre temos feito em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus que cuida, é um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes das nossas vidas. Às vezes, Senhor, nos pegamos preocupados por demais com os problemas, com as dificuldades, e nos esquecemos de colocarmos os nossos olhos e a nossa confiança em Ti. Mas nesta tarde, nesta oportunidade, Senhor, nós vimos diante do Teu trono depositar as nossas vidas, depositar as nossas coroas, aquilo que temos por grande e bom nas nossas vidas, para chamar à existência, Senhor, a Tua vontade, para trazer a este mundo, ó Deus, o Teu reino. Que venha o Teu reino sobre a terra, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, que venha o Teu reino sobre a igreja, que venha o Teu reino sobre a Inglaterra,
Que venha o teu reino, Senhor, sobre o Reino Unido. Que venha o teu reino sobre a Europa. Que venha o teu reino sobre todo este mundo. O homem às vezes, Senhor, intenta destruí-lo, mas eles esquecem de quem está no controle é o Senhor. Eles esquecem, Senhor, que quem verdadeiramente manda e determina não são eles, mas é o Senhor. Ah, Senhor, e enquanto o Senhor estiver no controle, ah, Senhor, nada que eles intentarem acontecerá. Nada do que eles quiserem fazer dará certo, porque é o Senhor que determina todas as coisas. E aqui nesta tarde, Senhor, existem vidas no nosso meio que querem ter uma experiência contigo. Não sabem se te abraçam, se te largam. Estão indecisas se compensa ou não estar contigo, ó Pai. Então eu quero te pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Venha, Senhor, trazer clareza a este coração, a esta mente. Abre esse entendimento, Senhor, para que ele possa entender e compreender a tua vontade para com a sua vida. Que o Senhor tem o de melhor para nós. Que o Senhor sabe administrar aquilo que precisamos e aquilo que queremos. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor provê. Que o Senhor guarda, livra, protege. Mas o Senhor também manda para a batalha. O Senhor também envia para o meio de lobos, para que nós possamos fazer a diferença e fazer a tua vontade, Senhor, ser realizada nesta terra. Seja, pois, com a tua igreja, com cada um de nós. Eu te peço, Pai, agradecido de todo o meu coração por tudo que o Senhor tem sido e feito na minha vida. O Senhor tem sido a diferença, Pai. E eu te louvo por tudo isso. Te louvo pelo Calvário. Te louvo pela tua vida entregue. Te louvo, Senhor, pelo teu sangue derramado. Te louvo, Senhor, pelas chicotadas que o Senhor suportou. Te louvo, Senhor, por toda a humilhação que o Senhor passou. Porque aqui está, Senhor, o resultado de todas as sementes que o Senhor ali plantou. Aleluias. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Eu oro a ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.